era das viagens espaciais proporcionou-nos uma concepção e uma ideia absolutamente novas sobre a verdadeira natureza do nosso planeta, em relação ao universo. Se levantarmos os olhos para os outros mundos idênticos ao nosso, que são os outros planetas, imediatamente nos surge na imaginação uma pergunta, que é das mais admissíveis, naturais e, ao mesmo tempo, das mais embaraçosas. Haverá vida nos outros planetas? Existirão lá seres como nós, com uma inteligência pelo menos tão sagaz como a nossa, e que tenham consciência das maravilhas da natureza? Desde que ficou provado que a Terra é apenas um planeta entre muitos outros, os homens têm meditado na possível existência de vida em outros planetas. Nos tempos passados, esta hipótese atormentou alguns cientistas, filósofos e contadores de história. Hoje em dia, vem fascinando o mundo inteiro, e este mistério que muito tem contribuído para a difusão de notícias sobre discos voadores. Há alguns anos, os jornais espalharam a notícia de que um disco voador tinha feito uma aterrissagem num deserto do sueste dos Estados Unidos. Esta foi a história que deu origem a um personagem que, entretanto, se foi tornando favorito dos desenhistas de histórias em quadrinhos do mundo inteiro, o Homenzinho Verde do Espaço Sideral. O disco voador, dizia a reportagem, fora encontrado parcialmente destruído. Sua forma era incomum, a fonte de energia que o acionava completamente desconhecida. Mas o mais estranho ainda era o material com que fora construído. Esse material era extremamente leve, mas muito resistente. Tinha uma tonalidade brilhante, e nos lugares onde as peças se uniam umas às outras, parecia vidro misturado com cobre. Porém, o que mais intrigava a opinião pública era a tripulação desse veículo bizarro. Pequenas figurinhas com aspecto de seres humanos que não mediam mais de 68 centímetros de altura, e verdes como a grama. Foram encontradas 4 dessas criaturas todas mortas, provavelmente asfixiadas pelos gases da nossa atmosfera, que seriam nocivos aos seres de outros mundos. Esses homúnculos provavelmente tinham vindo do planeta Vênus, nosso vizinho mais próximo do espaço. A história, evidentemente, não passava de uma brincadeira, digna de menos crédito que a do monstro de Loch Ness, que alguns cientistas ainda acham que deve ser investigada. Mas essa história dos discos voadores contém alguns pontos bastante significativos sobre o aspecto psicológico. As pessoas têm tendência para acreditar que existe vida em outros planetas, e para imaginar esses mundos como se fossem povoados por seres inteligentes como nós. A origem desta crença possui raízes profundas que não têm qualquer relação com o interesse atual pelos satélites espaciais e pelos voos interplanetários. Nunca antes tinha havido uma retrospecção emocional tão violenta no conceito do público acerca da ciência. O clarão da primeira bomba atômica sacudiu profundamente a nossa esperança e a nossa crença num novo rumo que a ciência iria tomar, no sentido de obter uma vida melhor e mais segura para todos nós. Hoje, muitos de nós olhamos para a ciência e para os cientistas com uma certa apreensão e até com receio. Para onde nos vai levando a ciência? Ela nunca esteve, como agora, tão profundamente entrelaçada com as relações internacionais. O estado de angústia provocado pela Guerra Fria varia com as oscilações do conceito que fazemos da superioridade ou da inferioridade de uma nação no campo científico. O mito dos discos voadores percutiu nessas emoções. Foi, por assim dizer, um eco do impacto causado pela bomba atômica. Pouco tempo depois da primeira bomba atômica ter explodido, pousou na Terra o primeiro disco voador. E essa ideia dos discos voadores tem nos acompanhado desde então. Milhões de pessoas acreditam que os discos voadores existem e que são, na verdade, naves espaciais tripuladas por seres de uma raça inteligente, oriundos de um planeta distante.
As criaturas que nos trazem os discos voadores normalmente não são encaradas como uma ameaça. Geralmente, até se diz que são muito pacíficas. Apenas vez por outra, têm cometido atos mais hostis. Visto que tiveram de atravessar o imenso espaço interplanetário, os indivíduos desta raça devem ter, há muito, criado uma civilização, um aperfeiçoamento técnico e uma ciência extraordinariamente superiores aos nossos. Apesar de tudo, ainda temos um motivo de orgulho, mesmo encarando a superioridade dos seus empreendimentos científicos. Os homenzinhos verdes são de estatura muito reduzida, são anões comparados conosco. A superioridade física ainda é uma grande compensação para qualquer pessoa, de qualquer raça, que sinta complexo de inferioridade. Todavia, devemos imitar os pequenos homens do espaço e procurar ser superiores a nós mesmos, dentro da nossa própria civilização. Eles conseguiram solucionar no seu mundo os problemas que hoje preocupam os habitantes na face da Terra, principalmente a autodestruição pela energia atômica. Esta esperança parece ser a força mais poderosa que ainda mantém de pé o mito dos discos voadores. Não seria maravilhoso se esses seres pacíficos pudessem vir ao nosso mundo para solucionar os nossos próprios problemas? Estas são algumas das razões pelas quais as pessoas comuns, as pessoas que há apenas uma geração encolhiam os ombros, indiferentes, ante a questão da existência de vida nos outros planetas, estão hoje profundamente emocionadas. Sempre existiram pessoas que se preocuparam em conjecturar sobre a existência de seres vivos nos outros planetas e sobre a aparência física que poderiam ter. Essas conjecturas significam algo mais que simples atração pelo desconhecido, ou desinteressada curiosidade pelas outras raças semelhantes à nossa, ou até mesmo mera especulação científica. São conjecturas que penetram no âmago da nossa própria personalidade e nos fazem perguntar a nós mesmos qual será o papel do ser humano no universo. O problema da existência de vida em mundos diferentes do nosso começou como uma questão de crença, de superstição ou de insatisfação do nosso espírito imaginativo e nunca constituiu assunto de investigação científica. No entanto, se olharmos para o problema unicamente com os olhos do cientista do século XX, podemos perder uma parte muito valiosa e muito interessante de toda a narrativa. A ideia de um universo habitado é sonho que tem milhares de anos e já se encontrava nas antigas religiões, lendas, contos de fadas e no folclore de muitos povos. Conquistou a imaginação de poetas e contadores de histórias, assim como ocupou os pensamentos de muitos filósofos famosos. Mesmo em nossos dias, as conclusões filosóficas sobre este assunto são tão válidas como as científicas. Nossa narrativa vai começar há milhares de anos, quando o homem encarava as forças da natureza como deuses, demônios e espíritos. Os céus azuis pareciam ser a única moradia digna dos deuses poderosos, embora alguns deles habitassem também nos profundos infernos. Os próprios corpos celestes tornaram-se personalidades divinas. O poderoso Deus Sol era quem fornecia luz e calor, mas era ao mesmo tempo o cruel criador da canícula e das secas e o agente produtor da morte. A lua prateada era a deusa da fertilidade e Vênus a divindade que simbolizava o amor. Na mentalidade dos povos antigos, havia vida nos astros. Estes permaneciam vivos, mais vivos que os mortais seres da terra. Os homens morriam, ao passo que os corpos celestes permaneciam imutáveis e eternos. A religião dos babilônios baseava-se nos astros. As estrelas não eram apenas habitadas pelos deuses. Depois da morte, as almas dos mortais iam-se juntar aos espíritos dos deuses em suas moradias celestiais. Depressa, passou-se destas quimeras
para as ideias mais positivas dos gregos, que já olhavam as estrelas com seus olhos de matemáticos perspicazes, e foi com eles que nasceu a ciência da astronomia. Admitiram que a Terra devia ser uma esfera e afirmaram que a Lua não era um disco pregado no céu, mas um mundo independente. Os discípulos de Pitágoras e os grandes filósofos gregos, Platão e Aristóteles, acharam viável a existência de plantas e animais na Lua, acreditando que esse mundo, tão semelhante ao nosso, era habitado, não por espíritos, mas por seres inteligentes e fisicamente bem constituídos como nós. Os habitantes da Lua eram um tema favorito dos escritores antigos. Na realidade, a literatura de ficção científica pode ser considerada uma invenção do espírito imaginativo dos gregos. Os partidários de Platão sustentavam que as esferas planetárias eram não só a residência das almas dos homens, mas também o lugar da sua origem. Acreditava-se que as almas habitavam naquele planeta, cuja estrutura era mais compatível com a perfeição moral e psíquica de cada uma delas. Os conceitos da filosofia grega encontraram adeptos no cristianismo, através dos escritos do velho patriarca da Igreja, Orígenes, que viveu na Alexandria no século III d.C. Para Orígenes, a Terra não passava de um mundo insignificante entre muitos milhões de outros que existiam no espaço imenso do universo. Esses outros mundos serviam de morada para as almas humanas, e era aí que elas se purificavam. Iam subindo de uma estação planetária para outra, até atingir a mais alta, quando finalmente alcançavam a perfeição. Nos escritos de Orígenes, os planetas eram uma espécie de purgatórios estabelecidos pelo Criador, destinados a purificar as almas gradualmente, no seu caminho para atingir a sublime pureza moral e espiritual. Os conceitos cristãos acerca dos céus e dos infernos estão profundamente ligados com estas ideias, e a Divina Comédia de Dante também apresenta estas antigas concepções quiméricas da vida, localizadas em mundos diferentes do nosso. 3 séculos mais tarde, Orígenes foi considerado um herético pela Igreja, e os seus escritos foram excomungados. Através dos séculos que se seguiram, a Igreja veio admitir que era inconcebível acreditar na existência de mais que uma humanidade no universo. O Salvador tinha vindo a este mundo para salvar a humanidade. Nas Escrituras Sagradas, não se falava de outros mundos que não o nosso. Tomás de Aquino, o famoso teólogo, defendia o ponto de vista de que não existia senão uma humanidade, a qual havia sido eleita para ser salva do pecado. Esta doutrina tornou-se mais tarde um dogma inquestionável. Os eruditos pensadores da Renascença decidiram abolir todos os pontos obscuros que haviam sido deixados pela Idade Média, e novamente os olhos da humanidade se voltaram para a infinidade de mundos que existia no céu. O filósofo e cientista francês Pierre Gassendi, que relembrou o velho conceito dos gregos acerca do átomo, também reiniciou a especulação sobre a possibilidade de o universo ser habitado. Achava que não havia motivo para discordância entre este ponto de vista e o da Igreja. Partilhando a ideia contrária, escreveu certa vez: "Não nos deixemos envolver por essa hipocrisia sacrílega de pensar que Deus seria incapaz de criar em outros mundos seres de inteligência igual e até mesmo superior à nossa. Seres que tenham uma noção exata do mundo em que vivem, que cultivem suas riquezas e que se sintam orgulhosos da origem de todas as coisas." As ideias de Gassendi foram partilhadas pela maioria dos fundadores da moderna ciência. Johannes Kepler, que descobriu as leis dos movimentos planetários, o holandês Christian Huygens, fundador da teoria ondulatória da luz, e o filósofo Immanuel Kant, grande teórico da filosofia racional. Por volta de 1680, Huygens escreveu um livro no qual tratava do problema da vida nos outros mundos
de uma maneira muito semelhante àquela com que o encaramos hoje. Considerava provável que a maioria das condições necessárias à vida existiam em todos os planetas: o dia e a noite, o ar, a água e a terra. Se essas condições forem encontradas, argumentava Huygens, então podemos admitir que exista vida em todos os planetas, inclusive raças de indivíduos inteligentes que raciocinem sobre si próprios e sobre as coisas que os rodeiam. Também admitia que as estrelas tivessem outros planetas girando à sua volta, tal como o Sol. Imaginava um universo regurgitante de vida. Porém, no século XIX, a ciência perdeu grande parte da auréola poética e filosófica que a tinha envolvido desde os tempos passados. Muitos cientistas começaram a agir como juízes imparciais, que raciocinam friamente, e a rejeitar todas as ideias que não podiam ser provadas com absoluto rigor matemático. Esta foi a época do magnífico sábio francês Simon-Pierre Laplace, que aperfeiçoou a mecânica celeste de Newton e provou admiravelmente que no seu conceito matemático do universo não havia lugar para Deus, nem mesmo considerando uma hipótese científica. Esta era uma ideia absolutamente extremista e alguns cientistas dela partilharam, embora expressasse uma tentativa da ciência em concentrar-se exclusivamente no conhecimento exato das coisas materiais, que é precisamente o tipo de conhecimento cujas aplicações práticas estão começando a dominar nosso mundo moderno. Nos começos do atual século, a ciência já não perdia muito tempo em conjecturas românticas acerca da vida fora da Terra. A ciência do século XX continua fazendo todo o possível por manter-se afastada dos sentimentalismos humanos e dos pensamentos utópicos. O problema da existência de vida em mundos diferentes do nosso tem sido encarado pela maioria dos cientistas com um certo grau de desconfiança. Não é uma questão científica, acham eles, e provavelmente estão certos. Atualmente não existe nenhuma prova, ou contraprova, definitiva que possa ser apresentada. Quando muito, podemos apenas supor, mas os cientistas evitam o mau hábito das suposições. Assim sendo, esta delicada questão foi deixada principalmente para os sonhadores, para os escritores de ficção científica e para os charlatães. No entanto, com o aperfeiçoamento dos satélites artificiais e com a difusão das viagens pelo espaço, estamos assistindo agora a um crescente interesse científico pelas possibilidades da existência de vida fora do nosso planeta. Os cientistas são seres humanos, e isso basta para que também eles sintam um desejo de especular. Além disso, já possuem suficientes conhecimentos de astronomia, química e biologia, os quais lhe podem estimular alguns raciocínios, não excessivamente ousados, sobre este assunto verdadeiramente tentador. No que diz respeito aos conhecimentos especializados, estamos em muito melhores condições que as gerações passadas, cujos raciocínios eram quase todos feitos à base de adivinhação. Embora ainda não se possa esperar o encontro de uma resposta direta para a nossa pergunta, há sugestões que têm surgido no decorrer das pesquisas e que não devem ser desprezadas. Uma das características principais que distingue um ser vivo de um pedaço de matéria inanimada é a sua constituição química complexa. Esta complexidade da composição química encerra coisas tão extraordinárias como a interessante versatilidade do átomo de carbono. A maioria das substâncias comuns da Terra, como a água ou o sal, contém diversos tipos de átomos que estão ligados uns aos outros para formar aquilo a que se chama moléculas. Numa molécula de água, por exemplo, 2 átomos de hidrogênio estão ligados a um átomo de oxigênio. As moléculas de ácido sulfúrico são compostas por 7 átomos, 2 de hidrogênio, 4 de oxigênio e 1 de enxofre. Mas o átomo de carbono é único entre todos os outros. Pode combinar-se com outros elementos para formar moléculas extremamente grandes,
cuja estrutura pode ter o aspecto de argolas, cadeias, lâminas ou de grupos desordenados. Grande número de átomos de carbono combina-se com o hidrogênio, o oxigênio, o azoto e outros átomos comuns em diferentes arranjos, que formam estruturas químicas verdadeiramente gigantescas neste campo das moléculas. Muitas delas chegam a conter várias centenas de milhares de átomos simples, que se ligam entre si para formar aquilo a que se chama uma molécula orgânica. Estas moléculas têm sido chamadas orgânicas porque foram descobertas pela primeira vez em corpos de organismos vivos. A albumina, os aminoácidos, as proteínas, as vitaminas e os hormônios são exemplos típicos. Durante muito tempo, os químicos não conseguiram produzir artificialmente nenhuma destas moléculas orgânicas, e mesmo hoje, as complexas estruturas destes emaranhados moleculares ainda são em grande parte desconhecidas. A vida provavelmente não seria tão colorida, tão extremamente variada, nem tão ativa como é, se não fosse esta complexidade e esta versatilidade que caracterizam as partículas básicas que a constituem. Se dispuser apenas de alguns azulejos de diferentes cores, um artista não será capaz de produzir senão um pequeno número de desenhos simples. A vida é um artista que trabalha com um jogo de muitos milhares de peças, de todas as cores, tamanhos e formas, graças principalmente ao carbono. Sem o carbono, ou quaisquer outros elementos igualmente versáteis, o nosso planeta seria como um deserto monótono e desolado, onde a natureza repetiria vezes sem conta as mesmas rochas, montanhas, oceanos, desertos glaciais e nuvens. O carbono, mais que qualquer outra substância, é responsável pelo mundo de formas tão diversas e tão alegres que todos nós conhecemos. A variedade das formas de vida que existem na Terra ultrapassa o nosso conhecimento. A vida encontra-se em toda parte, no mar, na selva, no ar, nas regiões árticas e no deserto. As formas em que se manifesta variam desde as enormes baleias até os organismos mais simples, tão pequenos que só podem ser vistos com auxílio de microscópios muito poderosos. A vida possui numerosos recursos que lhe conferem a faculdade de se adaptar a todos os tipos de ambientes. Como resultado de milhões de anos de desenvolvimento, as plantas e os animais da Terra têm conseguido criar seu modo de vida, praticamente em todos os cantos da superfície do planeta. A extraordinária flexibilidade da vida é um dos principais argumentos apresentados em favor da existência de vida nos outros planetas. Se lhe derem tempo suficiente, não poderá a vida, seja qual for o aspecto em que se apresente, encontrar formas que lhe permitam sobreviver sobre quaisquer circunstâncias? Infelizmente, apesar dos extraordinários recursos que possuem, os organismos vivos têm as suas limitações, a mais importante das quais é a sua pouca resistência ao calor. Um organismo vivo só pode sobreviver dentro de temperaturas muito limitadas. Uma temperatura idêntica à da água em ebulição é suficiente para matar todas as formas de seres vivos que existem à face da Terra. É por esta razão que a fervura é o melhor processo de esterilização. Os instrumentos cirúrgicos ficam absolutamente isentos de germes e de bactérias, depois de terem sido mergulhadas em água a ferver. Alguns animais e plantas, com características muito especiais, conseguem viver nos charcos que se formam à volta dos geysers de altas temperaturas. Conseguem viver em água que está a uma temperatura de 70 graus centígrados, temperatura que seria bastante para provocar sérias queimaduras na pele de um ser humano. Mas estes organismos que conseguem viver em água assim tão quente marcam exatamente o limite máximo das temperaturas que um ser vivo terrestre pode suportar. Temperaturas que excedam 50 graus centígrados são fatais para a maioria dos seres vivos. A escala das temperaturas que permitem a sobrevivência também é muito limitada no extremo oposto. Os seres vivos das classes superiores morrem quando são expostos a baixas temperaturas.
Alguns seres microscópicos podem viver em temperaturas bastante baixas, mas ficam prostrados numa inatividade quase completa e vivem, por assim dizer, num estado de hibernação. Durante os invernos rigorosos do Polo Norte, todos os seres vivos estão adormecidos, exceto o homem, que consegue criar condições de sobrevivência artificiais. A vida nessas regiões fica completamente inativa, não se agita, os seres apenas existem. Mesmo os minúsculos organismos cuja atividade provoca deteriorização, mas que na realidade são organismos vivos, ficam praticamente parados quando sujeitos a baixas temperaturas. É por isso que costumamos guardar certos alimentos no congelador. A vida ativa e fecunda só pode existir em ambientes onde existam temperaturas moderadas. As partículas que constituem a vida, as complexas moléculas orgânicas, são muito delicadas e oferecem pouca resistência ao calor, e praticamente todos os compostos orgânicos que são formados por elas também são destruídos pelo calor. Se fervêssemos o leite para o esterilizar, as moléculas que contêm vitaminas são destruídas e o valor nutritivo do líquido fica muito reduzido. A pasteurização do leite é feita levando a uma temperatura de cerca de 70 graus centígrados. Este processo mata os germes, mas deixa intactas as moléculas que contêm vitaminas e que são menos sensíveis ao calor. As baixas temperaturas são menos prejudiciais às estruturas complexas das moléculas orgânicas, mas a possibilidade de reação das moléculas uma com as outras é muito prejudicada pelo congelamento. Num organismo vivo, estão se processando constantemente reações muito complicadas. Se este ritmo é retardado, a pulsação da vida também afrouxa e finalmente acaba por paralisar-se. A temperatura regula o mundo das coisas. As mais profundas transformações verificam-se na vida marinha. Por exemplo, quando o curso de uma corrente marítima altera a temperatura das águas, mesmo que seja apenas alguns graus, grandes quantidades de seres marinhos morrem, ou então outros se multiplicam. Porém, as restrições provocadas pela temperatura tornam-se cada vez mais limitadas à medida que se avança nas classes de seres vivos e se atinge as formas superiores, como por exemplo as aves e os mamíferos. Estes seres conseguiram conquistar um certo grau de independência em relação às temperaturas do meio ambiente, desenvolvendo uma característica que os torna conhecidos como animais de sangue quente. Um sistema de controle de temperatura instalado no corpo é provavelmente uma das mais maravilhosas aquisições da natureza. Se não fossem os termômetros que trazem consigo, os animais de sangue quente, inclusive o homem, não teriam sentidos tão apurados, nem reações tão rápidas, nem tanta resistência, nem um sistema nervoso tão eficiente e nem sequer um cérebro tão prodigioso. Precisamos considerar que a matéria viva, que constitui a raça humana, tem sido mantida, desde a criação do homem, a uma temperatura de 37 graus centígrados, mais ou menos. A constância desta invariabilidade, só por si, prova como é importante, nas formas superiores de vida, uma adaptação à temperatura exata do ambiente.